Eu queria saber qual foi o momento que pra você foi o momento mais crucial a nível de amadurecimento, porque pelo menos na minha vivência, eu percebi que na vida, né, quando você tá passando pelas fases, enquanto você é um jovem até se tornar um adulto, propriamente dito, isso não te dá maturidade automática. São momentos de dificuldade que fazem você crescer, que fazem você até enxergar o mundo de forma diferente. Nossa, sim. Pra você, qual foi o momento mais marcante, assim, ou você consegue lembrar de algo que, poxa, depois dessa fase aqui, eu comecei a enxergar a vida de uma forma diferente e eu entendi que ali eu tinha me tornado uma adulta, por exemplo. Exatamente o que você disse. Quando a gente sofre algo, eu acho que quando a gente sofre alguma repressão, principalmente, ou quando a gente tá num lugar marginalizado, a gente se vê num lugar de ou você passa por isso, ou você não passa, sabe? Então é um lugar que eu realmente, quando. Acho que a primeira vez que eu entendi que eu tava ali evoluindo a minha maturidade foi quando eu me assumi gay pra minha família, que pra mim era um passo que ia ser impossível de dar. E aí eu me senti muito sozinha, sabe? Porque a minha família não tinha muita informação, eu não tinha muita informação. Então eu fui meio que cavando ali o espaço pra eu passar. Então foi um momento que ou eu amadurecia e entendia quem eu era, e como lidar com aquilo, como sobreviver, sabe? Eu acho que esse acaba estando ali até num lugar de instinto de sobrevivência, tipo, ou você morre ou você vive. E eu escolhi viver, então acho que nesse momento eu entendi que eu tava evoluindo muito mais a minha maturidade. E não significa que eu seja uma pessoa super madura, mas eu entendo que, principalmente quando as pessoas comparam a maturidade com a idade, que eu acho que é uma comparação que acaba não existindo muito quando se fala ali, quando tá ali no momento, Uhum. é, eu acho que eu sou realmente mais. Eu me vejo com mais maturidade do que a idade que eu tenho, assim. E é uma coisa, tipo, até uma comparação com o meu irmão, sabe? De pequenas coisas do dia a dia. Que a gente até teve algum tipo de discussões que eu falava, cara, como você não tá enxergando isso? Sabe? Tá na sua cara. E mesmo falando, explicando, ele não viveu o que eu vivi. Então, pra ele, é muito mais cômodo passar por situações que, por exemplo, eu passo sem pensar sobre aquilo. Claro. Então, acho que essa maturidade, ela vem, de fato, com a... Tá apanhando, então tá amadurecendo, sabe? Infelizmente. Sim, e eu acabei de pensar em algo que eu vou soltar essa reflexão, que é forte, tá? Eu sempre ouvi muito que a mulher amadurece muito mais cedo do que o homem. Você já ouviu isso também? Sim. É algo que a sociedade fala, né? Pô, a mulher é muito mais madura. E esse papo que a gente tá tendo, comecei a Reflete pensar nisso. que faz total sentido, Reflete porque 100% a nisso. mulher, desde sempre, ela é muito mais. Ela sofre muito mais do que o homem, olhando para a sociedade. A sociedade, ela sempre colocou a mulher num local muito inferior. Então, o nível de dificuldade que uma mulher tem, logo, uma pessoa LGBT também tem, é tão alto que faz com que essa pessoa tenha que amadurecer mais cedo. Exatamente. E pro homem é cômodo, pô. O Uhum. exemplo que você acabou de usar de você e seu irmão não quer dizer que ele não seja uma pessoa madura. E provavelmente ele também seja. Mas a questão é que existe coisas que ele ainda não amadureceu, porque ele Uhum. não precisou passar por ali. Exatamente. E às vezes nem vai amadurecer, sabe? Eu acho que o processo de cada pessoa é diferente. E tá tudo bem, sabe? Eu acho que nem todo mundo precisa ter a mesma maturidade. Mas exatamente, ó, as mulheres, socialmente falando, sempre foram colocadas num lugar muito inferior. E aí, até quando se fala, tipo, ai, mulher consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo e homem não. Por quê? Porque ela precisou fazer duas coisas ao mesmo tempo pra sobreviver, sabe? Pra viver enquanto o homem não precisava fazer porque a mulher tá fazendo por ele. Então, tipo, essa maturidade que as mulheres, as pessoas LGBTs, as pessoas pretas, as pessoas da periferia, as pessoas pobres, essas pessoas precisam passar na raça, assim, no vivendo. Então essa maturidade acaba vindo naturalmente, porque você precisa passar por determinadas situações, mesmo não estando
pronta necessariamente pra isso, sabe? Tipo, eu não tava pronta pra me assumir gay, eu não tava pronta pra me assumir trans, mas eu precisei passar por esse processo. Então, tipo, de alguma forma a gente não que é forçado, mas a gente se esforça, sabe? Então eu sinto que a minha vida é uma vida de movimento, é uma vida que eu tô sempre questionando. Eu tô sempre num lugar até desconfortável, assim, de tipo. Se tá muito confortável, tem alguma coisa errada, sabe? Eu acho que é isso que faz a maturidade acabar chegando, assim, Aflorar. aflorar, exatamente. E o contraponto, só pra gente sair desse tema, existe o famoso Mauricinho e Patricinha, que é extremamente julgado por, às vezes, ter 30 anos, ser filhinho de papai e filhinha de mamãe, e que é uma pessoa extremamente birrenta, por quê? A vida foi tão fácil que essa pessoa não viveu, sabe? Ela não viveu algumas coisas que foi impedida ou pelos pais, porque achava que não precisava daquilo, ou se acomodou de fato. Então, a vida é muito sobre isso. Por isso que, mesmo vários momentos da minha vida, tá? Agora trazendo pra mim, terem sido extremamente difíceis, eu, no meio da dificuldade, óbvio, eu choro, eu rezo, eu oro, peço para o universo me ajudar, mas ao mesmo tempo eu agradeço. Porque se tá difícil, daqui a pouco vai ficar bom. E se eu tô passando por uma dificuldade, eu tô aprendendo algo que talvez, se eu não estivesse passando, eu não iria aprender. Então eu entendo que a vida são altos e baixos, sabe? Então é importante você saber disso, até pra você não surtar nos momentos de dificuldade, né? Exatamente. É muito. Eu acho que, pelo menos pra mim, não faz sentido eu tá estagnada, sabe? Me sentir, tipo, só esperando a vida passar. Eu gosto desse movimento. E eu desenvolvi isso, não é uma coisa. Eu desenvolvi justamente pelo lugar que eu fui colocada, né? Pelas questões sociais. Mas eu desenvolvi e eu gosto de estar em movimento, de estar pensando no próximo passo e em como lidar com os medos, com as inseguranças, com as incertezas, de saber o momento de preciso me cuidar, de preciso olhar pra mim, se entender. Eu acho que esse processo da maturidade é muito sobre se reconhecer e se entender. Tipo, cara, eu tava há um tempo, do meio desse processo todo, sem terapia. E aí eu tava me sentindo mal, eu tava tendo alguns surtos assim, e internamente eu já tava. Precisa voltar pra terapia, precisa voltar pra terapia. E eu sei disso porque em algum momento eu fiz terapia e eu precisei fazer. E a primeira vez que eu fiz terapia foi porque eu tive um surto de pânico, assim. Eu comecei a tremer, eu tive pensamentos suicidas. Então foi um momento muito pesado que, tipo assim, cara, eu cheguei na ponta do abismo pra falar, cara, eu preciso me fazer algo por mim. Foi quando eu fiz a primeira vez a terapia na minha vida e mudou a minha vida, de fato. Porque eu entendi que, tipo, cara, a gente precisa falar sobre os nossos sentimentos, a gente precisa se cuidar, se tratar. A gente tem um sistema de saúde que acaba ajudando, inclusive, a gente a passar por esses processos. E é muito necessário que a gente, principalmente sobre saúde mental, assim, que a gente fale sobre isso, que a gente vá atrás, porque muda a sua perspectiva de vida, muda o que você tá pensando e muda a sua maturidade também. Hoje, graças a Deus, a gente consegue ver que é muito mais aceito, né? No passado, eu vejo que tinha um pensamento de que psicólogo, psiquiatra é médico de maluco e as pessoas não queriam ir. Inclusive, recentemente eu tive esse papo com a minha mãe e eu até falei, cara, por que você ainda acha que psicólogo e psiquiatra é médico de maluco? Aí, interessante que a minha sogra veio falando que a mãe dela foi no psicólogo e tal. A mãe dela tem 90 anos, eu até falei, aí eu perguntei pra minha sogra, minha mãe tava perto, falei, a sua mãe é maluca, sogra? Aí ela, não, por quê? Falei, mãe, tu acha a mãe dela maluca? Ela, não. Falei, então por que ela foi no psicólogo? Aí, enfim. Pegou, entendeu? Uhum. Então, assim, realmente, eu tô falando tudo isso, mas eu nunca fui no psicólogo, tá? Eu penso em vários momentos em eu preciso destravar isso, porque eu vejo que é necessário. E é
isso. A mente é o que move todo o nosso corpo, é o que move o nosso dia. Se a gente não cuidar dela, a gente cuida de coisas muito menos importantes, não vai cuidar da nossa mente, sabe? Nossa, e é muito doido, porque eu também tinha um medo e ir pro psicólogo. E, pô, falar sobre coisas que você não fala nem pra você mesmo é um desafio, sabe? Então não é simples, não é fácil. Mas a partir do momento que você vai, você entende também que não é o bicho de 7 cabeças que às vezes a gente queria, sabe? Eu fui com muito medo a primeira vez pra terapia. E hoje eu entendo que é muito mais sobre o momento que você tira pra você, pra se conectar com você, com seus pensamentos, porque muitas vezes a gente tá com coisa na nossa cabeça, e se a gente não externaliza, a gente não fala, só o fato de você falar, você já tá tornando aquilo real, sabe? Tornando aquilo mais palpável. Então, quando você bota um problema pra fora, você consegue enxergar ele de uma outra forma e trabalhar melhor pra que você passe por esse problema de uma forma mais leve. Então, sem dúvidas, a terapia me ajudou e me ajuda, com certeza, a pensar de uma forma diferente, a ser um ser humano melhor, a lidar com as minhas inseguranças, a lidar com os meus pensamentos intrusivos, com a minha ansiedade. E é um processo que cada dia é uma coisa, cada dia você nunca vai chegar num, meu Deus, estou 100% perfeita, porque a vida não é perfeita e eu acho que a gente precisa ter esse acompanhamento que vem da ciência, que tem um estudo por trás disso, por que não, tipo, aproveitar disso, sabe, do que outras pessoas estudaram e buscaram para que a gente consiga lidar melhor com a nossa cabeça, que não é simples, não é fácil. O cérebro é um órgão extremamente complexo e a gente precisa cuidar dele também. Qual é? Tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.